Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre uma das mentes mais brilhantes e incompreendidas da história, Nikola Tesla. Nikola Tesla é uma das figuras mais intrigantes e enigmáticas da história da ciência e da tecnologia. Conhecido como um dos maiores inventores e engenheiros elétricos de todos os tempos, suas contribuições moldaram o mundo moderno de maneiras que muitas vezes são subestimadas. Tesla foi um verdadeiro gênio, e algumas teorias sugerem que ele pode ter sido autista, o que levanta questões fascinantes sobre como essa condição pode ter influenciado seu trabalho e suas realizações. Tesla nasceu em 10 de julho de 1856 em Smiljan, na atual Croácia. Ele demonstrou interesse pela ciência e tecnologia desde cedo, realizando experimentos com equipamentos de seu pai. Em 1884, ele chegou aos Estados Unidos com apenas alguns centavos no bolso e um grande sonho: mudar o mundo. Atualmente, o autismo é conhecido como transtorno do espectro do autismo, chamado também de TEA. Caracteriza-se por uma condição ligada ao neurodesenvolvimento, isto é, os primeiros sinais e sintomas se manifestam na infância, com comprometimento na comunicação social, presença de comportamentos repetitivos e estereotipados e interesses restritos e repetitivos, levando a prejuízos significativos em diversas áreas, como interação social, comunicação e comportamento. O termo espectro reflete uma ampla gama de sintomas e traços que podem variar em gravidade, desde casos mais leves, quase imperceptíveis para a maioria das pessoas, até casos mais graves, onde preenchem todos os critérios necessários para o diagnóstico. Algumas pessoas com TEA podem ser altamente funcionais e apresentar habilidades excepcionais em áreas específicas, enquanto outras podem precisar de suporte significativo em suas atividades diárias. É lógico que nos anos em que Tesla viveu, não tínhamos nenhum tipo de avaliação diagnóstica sofisticada e muito menos o conceito já estabelecido do que era TEA. Embora o termo TEA seja amplamente utilizado e conhecido pela população e pela comunidade científica, neste vídeo vamos utilizar o termo autismo, um termo pioneiro ainda muito conhecido pela maioria das pessoas, apesar do termo mais atual e mais aceito do ponto de vista científico seja o TEA. Vamos começar pelas contribuições do gênio Nikola Tesla para a humanidade. A corrente alternada. Uma das maiores contribuições de Tesla foi o desenvolvimento da corrente alternada, que revolucionou a distribuição de energia elétrica, consagrando-se como um sistema viável para a distribuição de energia elétrica de forma mais eficiente e prática. A corrente alternada de Tesla permitiu a transmissão de eletricidade a longas distâncias, com muito mais eficiência, o que revolucionou a forma como a energia era distribuída em larga escala e utilizada, com diminuição considerável das perdas durante a transmissão. Antes de Tesla, a corrente contínua desenvolvida por um inventor chamado Thomas Edison era o padrão utilizado nos primeiros motores elétricos, mas tinha limitações significativas em termos de eficiência e praticidade. O motor de indução de corrente alternada. Em 1888, Tesla inventou o primeiro motor de indução de corrente alternada, de grande importância e indispensável atualmente. Certamente a grande maioria das pessoas desconhece quem é o seu inventor. O motor de indução de corrente alternada é um dispositivo que se tornou a base para a maioria dos motores elétricos modernos, tornando sua aplicação extremamente ampla. Este motor utiliza campos magnéticos rotativos para converter energia elétrica em movimento mecânico, permitindo uma vasta gama de aplicações industriais e domésticas, servindo como base fundamental para o surgimento de diversos dispositivos como máquinas-ferramentas, bombas, ventiladores, esteiras transportadoras e sistemas de refrigeração como exemplos de aplicações da indústria. Máquinas de lavar, ventiladores de tetos e condicionadores de ar, entre outros dispositivos de aplicação doméstica, sistema de ventilação, refrigeração e elevadores com aplicações comerciais. Alguns sistemas de trens e metrôs, onde a corrente alternada é usada para acionar os motores dos veículos, é de grande importância para o transporte. Radiofrequência e comunicação sem fio. As contribuições de Tesla não param por aí. Embora Marconi seja frequentemente creditado como o inventor do rádio,
Tesla também fez contribuições significativas para a tecnologia de comunicação sem fio. Ele desenvolveu e patenteou várias inovações em radiofrequência e antecipou a transmissão de sinais sem fio antes de Marconi, servindo de base para um número indispensável de dispositivos de radiofrequência como o rádio, Wi-Fi e Bluetooth, que são uma realidade, permitindo a transmissão de sinais telefônicos, documentos, mensagens sem fio em grande escala e na grande maioria dos países, sendo indispensáveis atualmente. Aparelhos móveis. Em 1926, Tesla apresentou suas ideias sobre uma tecnologia de bolso que enviaria mensagens, músicas e filmes para todas as partes do mundo. Controles remotos. Em 1898, Tesla apresentou um aparato controlado remotamente, sem a necessidade de fios conectando o centro de comando ao objeto, o que viria a ser os controles remotos no nosso dia a dia nas televisões, celulares e equipamentos sofisticados como os drones. Em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu Tesla como verdadeiro pioneiro do rádio, retificando um erro histórico que tinha sido creditado a Marconi. Turbinas a vapor e hidrelétricas. Tesla projetou turbinas a vapor mais eficientes, como também trabalhou em projetos de geração de energia hidrelétrica. Bobina de Tesla. A bobina de Tesla, uma de suas invenções mais icônicas, é um transformador ressonante que produz tensões extremamente altas e correntes de alta frequência. Esta invenção tem aplicações em várias áreas, incluindo iluminação, radiodifusão e medicina. Além de suas invenções mais famosas, Tesla fez avanços em várias outras áreas, incluindo a robótica, a ciência dos raios-x e até mesmo a física teórica. Suas ideias muitas vezes estavam muito à frente do seu tempo, e algumas de suas visões, como a transmissão de energia sem fio em larga escala, ainda estão sendo exploradas atualmente. O autismo, uma relação complexa com Tesla. Embora Tesla nunca tenha sido diagnosticado como autista, muitos dos comportamentos e características de sua vida citados por historiadores e especialistas sugerem que Tesla tenha tido muitos traços e sintomas do autismo. Tesla exibia uma série de comportamentos que são comuns em pessoas com autismo, como uma intensa fixação em seus interesses, dificuldade nas interações sociais, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, sensibilidade excessiva ou peculiar a estímulos sensoriais, por exemplo, os sons, e habilidades cognitivas extraordinárias em áreas específicas encontradas em algumas pessoas com autismo. Esse aspecto merece mais estudo. Fixação e hiperfoco. Uma das características mais marcantes de Tesla era o seu hiperfoco. Ele podia trabalhar por horas, dias e até mesmo semanas sem descanso. Tesla possuía uma memória fotográfica e uma capacidade de visualização excepcional. Essa habilidade é um exemplo das chamadas ilhas de competência, que muitas vezes são observadas em pessoas autistas. Tesla também enfrentou desafios sociais significativos. Ele era notoriamente reservado, tinha poucos amigos próximos. Sua obsessão por padrões e rotinas rígidas, bem como sua sensibilidade excessiva a certo tipo de estímulos sensoriais, como sons, e a aversão intensa às pérolas, sim, pérolas, neste caso uma peculiaridade sensorial, os quais, dentro de um certo contexto, podem ser comportamentos observados em indivíduos autistas. É bom explicar que ser isolado é uma coisa, e ser isolado com dificuldades e conflitos constantes na interação social é uma outra coisa. Estresse e saúde mental. Tesla também sofreu de problemas de saúde mental, incluindo insônia crônica e crises nervosas, que podem ter sido consequência e exacerbação de sua condição autista, segundo alguns historiadores. Apesar de todas as peculiaridades comportamentais oriundas de um possível transtorno autista ou até mesmo outra condição, Nikola Tesla se notabilizou como um dos maiores gênios da história. Deixou um legado duradouro que continua a influenciar a tecnologia moderna. Suas inovações em eletricidade, magnetismo e comunicação sem fio estabeleceram as bases para muitas das conveniências modernas que hoje consideramos essenciais. A exploração de sua possível condição autista oferece uma visão adicional de como seu gênio singular
foi moldado por suas experiências e características pessoais. A vida e as contribuições de Nikola Tesla são um testemunho do poder da mente humana e de como características que podem ser vistas como desvantagens podem, na verdade, impulsionar realizações extraordinárias. Suas realizações e o impacto duradouro de seu trabalho continuam a inspirar cientistas, engenheiros e inventores em todo o mundo. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like, comentem e não se esqueçam de compartilhar. Vocês estão ajudando muito o canal.